A gente traz agora o nosso primeiro ODS Talks para falar de uma questão realmente emergencial, que inclusive foi citada aqui na abertura do nosso evento. O tema agora vai ser adaptação climática. Então, eu vou convidar ao palco uma figura extremamente qualificada para trazer um dos temas mais urgentes relacionados ao desenvolvimento sustentável. Adaptação climática e recuperação econômica, partindo da recente experiência do Rio Grande do Sul, estado onde o nosso convidado atua. Por favor, deem as boas-vindas para o secretário de Inovação de Porto Alegre, senhor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. Bem-vindo. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui no Festival ODS, um festival que traz justamente esse desafio da gente encarar nossos problemas e buscar soluções. Eu sou um homem branco de 50 e poucos anos, alto, de cabelos grisalhos, acima do peso, vestindo uma camisa social cinza, um blazer azul escuro e uma calça jeans cinza. Meu nome é Luiz Carlos Pinto, eu sou professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de fundar ali um dos centros universitários de estudos e pesquisas em desastres, que trabalha muito com as questões da defesa civil e do clima, e acabei enveredando um pouco pela área de inovação, embora eu venha da engenharia em si, para trabalhar um pouco num movimento de articulação de quádrupla hélice, chamado Pacto Alegre, que fez toda a diferença para a gente conseguir mudar um pouco a maneira como a gente desenvolve projetos relevantes lá no Rio Grande do Sul, em particular em Porto Alegre, que unindo todas as hélices diferentes. E isso me fez ser convidado pelo prefeito para compor a gestão pública, trazendo o espírito do pacto para dentro da atual gestão de inovação. Só que, embora eu seja engenheiro civil, embora eu já tenha, inclusive, lá estudado um pouco a questão das enchentes, do Taquariantas e dos desafios que a gente tem, porque quando a gente fala de enchentes, a gente está falando de bacias, e uma das bacias mais complexas e amplas que a gente tem é justamente aquela bacia do Taquariantas. O que acontece em Canela ou em Santa Maria vai acabar desembocando em Porto Alegre. Então, a gente não tem como fazer políticas que não tenham uma visão sistêmica, quando a gente está colocando e falando sobre esse tipo de desafio. Mas mesmo eu, que tinha liderado vários hidrólogos em estudar um pouco a enchente de 41, a gente não estava prevendo que a gente ia encarar um desafio tão grande e tão complexo, que eu acho que é um pouco um aviso, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, das adaptações a mudanças climáticas. A gente fala isso sempre no abstrato, só que ele está começando a acontecer no prático, e aí os impactos, como vocês vão ver, eles são muito grandes. E eles, sem dúvida nenhuma, justificam todos os investimentos que a gente possa fazer para poder mitigar os danos que a gente pode ter desse tipo de desafio. Eu acabei saindo, e isso talvez seja uma lição, eu vou falar um pouco mais numa mesa sobre trabalho hoje à tarde, mas a gente fala muito que hoje em dia a gente não tem mais uma carreira especializada, que a gente vai tendo várias encarnações dentro da mesma carreira, que a gente vai aprendendo e que é justamente a habilidade de conseguir unir esses conhecimentos e fazer uma translação, muitas vezes, do teu campo de conhecimento para os campos associados, que te faz um grande profissional. A gente fala isso para os estudantes, isso aconteceu, no meu caso, mais por ser um curioso, por natureza, mas isso vai ter que ser estratégia para os novos talentos. Os problemas estão ficando cada vez mais complexos, e o conhecimento e as contribuições vão ser mais importantes nas áreas de fronteira. Então, se a gente poder sair da caixinha e entender um pouquinho a visão, ter iniciado a questão do centro de desastres me fez aprender com gente da sociologia, com gente da hidrologia. Isso me fez um profissional muito melhor e mais complexo. E por isso mesmo é que naquele momento em que a gente estava um pouco sendo superado pelo tamanho da tragédia, eu acabei sendo chamado para fazer a gestão de abrigos. Então, de secretário de inovação, eu acabei fazendo a coordenação dos abrigos nos primeiros 40 dias em apoio ao desenvolvimento social. E a gente tem um evento que ele tem números inacreditáveis. Eu acho que se qualquer um de nós tivesse citado que isso ia acontecer, a gente não teria acreditado alguns meses atrás. Foram mais de 500 mil pessoas, já se estima perto de 700 mil pessoas. Desculpem o slide em inglês, eu aproveitei 1 ou 2 slides de uma apresentação ali para o Congresso Mundial de Clay, e acabei esquecendo de traduzir ele de volta para o português.
Mais de 450 cidades afetadas, isso já está chegando perto de 470, ou seja, isso é praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, de alguma maneira afetado, seja diretamente pelas cheias, pelos deslizamentos, pelos impactos econômicos. Lembrando que, né, a gente tem a bacia do Uruguai, que vai afetar lá Alegrete, a gente tem a bacia do Taquariantas, que vai descer pelos vales, vai chegar em Porto Alegre, vai chegar pela Lagoa dos Patos, lá em Pelotas, em Rio Grande. Então, a gente, na realidade, teve um evento que pegou uma área, e já está sendo considerado o maior evento da história, superando aqueles que a gente teve na China, né, em termos do espaço territorial que ele acabou impactando. A gente teve ali mais de 70 mil pessoas que tiveram que ser abrigadas, e por mais que a gente tenha planos, né, de emergência nas cidades, a gente nunca tinha se preparado para números desta grandeza. E isso talvez seja uma lição, né? Ou seja, os problemas estão se tornando mais complexos, os desafios e as respostas têm que ser muito mais ágeis. E a única maneira da gente fazer desafios e respostas ágeis para problemas muito complexos é ter sistemas sociais que sejam capazes de se moldar com uma certa flexibilidade. A gente nunca vai ter o plano para todos os desastres possíveis, mas a gente tem que ter a capacidade de envolver os atores de uma maneira muito rápida para que a gente possa fazer frente a isso, e vocês vão ver que isso aconteceu. São mais de 70 cidades em estado de calamidade. Só em Porto Alegre a gente tem 30% da área da cidade afetada, 242 mil domicílios afetados, né? Ou seja, a gente poderia dizer que a gente tem perto de 480 mil famílias dentro do cadastro do nosso registro unificado, que depois vai para o auxílio governamental aí. Alguns deles, infelizmente, e a tragédia traz o melhor e o pior das pessoas, né? A gente tem gente que não estava na área e que também tenta se cadastrar para receber os auxílios, e isso é uma tristeza, né? Ou seja, entender que ao mesmo tempo que a gente teve uma onda de solidariedade inacreditável, a gente também tem pessoas que tentam se aproveitar, seja elevando preços ou tentando entrar em programas que não são desenhados para essas pessoas. Isso é muito da ética, que é uma das coisas que a gente tem que fazer muito no futuro do trabalho, entender que a gente vai ter que ter trabalhadores cada vez mais éticos dentro de uma sociedade que a gente deseja que seja mais sustentável. Aqui tem alguns pontos, né, com medições reais ali de onde é que chegaram os níveis de água ali, né, são aqueles pontinhos amarelos ali. A gente percebe que a gente pega, apesar de ser 30% do território da cidade, ele tem um território que tem muita população e que tem boa parte da nossa base industrial, né, e boa parte dos negócios, porque ele pega o centro, ele pega o 4º distrito, ele pega o Sarandi, tinha sido o bairro que tinha, inclusive, tido a maior valorização imobiliária, porque estavam havendo um despertar econômico desse bairro, que fica justamente uma região mais periférica do norte da cidade. Deixa eu ver. A gente acabou elaborando alguns quadros, né, com alguns números, não vou poder me deter em relação a eles, mas a gente vê um pouquinho os impactos ali em diferentes bairros, em o número de empresas afetadas, e isso impacta diretamente a questão da sustentabilidade das pessoas. Por quê? Porque não tendo empregos, não tendo negócios, eu não tenho empregos, e eu não consigo, nem mesmo com auxílios emergencial, dar de novo futuro, se eu não conseguir reenquadrar essas pessoas dentro de a realidade de desenvolvimento econômico. Teve algumas coisas simbólicas e elas afetam muito a nossa autoestima, né? Ou seja, quando a gente vê elementos simbólicos da cidade, né? Nesse tipo de condição, a gente fica chacoalhado, né? Ou seja, inclusive na alma, né? As cicatrizes, elas são da perda, elas são, né, da perda de vidas foi muito pequena, graças a Deus, em Porto Alegre, só 3 pessoas, né? E isso porque a gente teve, desde um primeiro momento, uma formação de redes sociais, né? Se falou muito da questão dos resgates, e aqui eu deixo o meu agradecimento, né, aos inúmeros voluntários de todos os estados do país que vieram, né, e se colocaram, né, muitas vezes até em risco para poder auxiliar. O trabalho que foi feito por essas equipes foi inacreditável. Num exemplo de auto-organização, eu conheço alguns dos líderes dessas frentes que se formaram, né, e elas realmente fizeram um trabalho de acolhimento, de busca incansável, né, que vai ficar certamente representado em algum momento em alguma homenagem, né? Nós vamos ter que fazer quase que uma estátua a todos aqueles que participaram nesse momento. Mas o que é importante? Aos poucos foi necessário integrar os serviços que estavam sendo feitos, e essa resposta muito rápida, que pode ser feita pela sociedade civil, com as políticas de governo. Por quê? Porque essa energia ela também dura pouco tempo, né? Ou seja, eu não consigo me afastar da minha casa, eu não consigo doar eternamente. Então, a gente percebe que a gente tem esse deslocamento em que a primeira energia é feita pela sociedade civil e ela é fundamental. O poder público não consegue responder com a velocidade necessária, mas se eu não tiver o poder público começando a fazer algumas coisas estruturais, eu
acabo muito rapidamente, né, num desafio desse tamanho, sem ter a capacidade de realmente poder retornar as pessoas, recuperar a economia. Então, a gente percebe cada vez mais o que a gente fala da parceria público-privada, que estava um pouco por trás do pacto, um pouco por trás da maneira como a gente vem conversando, não por contrato, mas por propósito. Eu acho que isso é extremamente importante quando a gente olha para soluções. A gente precisa cada vez mais entender que não é o governo e nós, é nós e o governo, cada um entendendo onde é que ele pode contribuir melhor. Essa é a única maneira da gente conseguir, de fato, efetivar a mudança que seja, né, impactante na vida das pessoas. Entramos na segunda fase, né, ou seja, depois de recolhidas, e a gente recolheu muita gente, inclusive mais de 10 mil pessoas de Eldorado, que ficou totalmente debaixo d'água, de Canoas. Os limites, na realidade, municipais, eles não atendem, né, nesse momento. O momento da solidariedade ela ser transfronteiriça, de alguma maneira. Não tem como eu querer organizar, nesse momento, quem é de cada município, né? Eu tenho que abrir as portas e isso tem que ser recebido. A gente teve uma parceria aqui também incrível com os gestores. Nós tínhamos 1 ou 2 abrigos que estavam planejados no nosso plano de contingência, mas nós tivemos que abrir no pico 163 abrigos simultâneos. CTGs, igrejas, clubes, universidades, todos abriram suas portas e os gestores, que nunca haviam sido treinados para isso, fizeram um trabalho incrível de acolhimento com respeito. Mas a gente teve que enfrentar ondas diferentes, né? Primeiro, a questão, né, dessas pessoas chegarem medicadas para leptospirose e outras doenças associadas à enchente, o cuidado e a prevenção ao assédio sexual, a questão das facções que vão para dentro dessas questões, a questão da saúde mental, a questão de como é que a gente vai redistribuindo as crianças, como é que a gente faz programações especiais, coisas que a gente nunca tinha tido que lidar nesta escala. E é isso que a gente tem que se preparar, né? Os desafios vão ser muito grandes e a gente precisa ter estruturas sociais que consigam responder a isso. Foi feito um trabalho incrível, tanto que a gente é elogiado por todo mundo, desde o Ministério Público até a Organização Internacional de Migrações, da capacidade que se teve, né, de fazer, e só foi possível, de novo, porque a gente sustentou alguns contratos com o poder público, mas a gente contou com a sociedade civil para ela poder cuidar com um carinho muito especial de cada uma das pessoas que estavam na sua guarda. E a gente não tinha só pessoas, né? Depois da primeira onda de resgates e de acolhimento, a gente foi também, né, para toda a questão dos pets e dos animais. Esse é um desafio, a gente chegou a ter 10 mil animais, né, que ficaram sem tutores. Hoje ainda são 6 mil e a gente vem trabalhando muito a adoção responsável, né, mas são coisas que a gente tem que começar a entender como lidar. Tem a questão toda da infraestrutura da cidade. Num certo momento, Porto Alegre ficou isolada. A gente só tinha uma estrada para chegar. A gente ficou sem aeroporto, a gente ficou sem Transurb, a gente ficou sem rede de ônibus, e isso é muito complicado para uma cidade. Aos poucos a gente teve que ir construindo. E a questão das infraestruturas críticas, o que não pode falhar num momento de crise, é uma coisa que a gente ainda está muito pouco explorado no país, mas ela é fundamental, porque se alguns hospitais ficaram sem água, algumas estradas falharam, a gente tem que olhar um pouco mais para a nossa infraestrutura e saber que a gente vai precisar dela justamente nos momentos mais crônicos, né, de problemas. Hoje está tudo sendo recuperado um pouquinho. A gente teve que pedir, inclusive, auxílio a outros estados para a questão da drenagem. Por quê? Porque o sistema que era para proteger contra a cheia, no momento que a água entrou, ele ficou como numa bacia. Eu não conseguia mais retirar essa água. E a gente teve todo um desafio, né, que levou bastante tempo de drenar a cidade. Então, né, a gente vai ter que revisitar, e esse é um compromisso, né, todo o sistema de proteção contra cheias, que desempenhou bem, mas a gente tinha alguns problemas crônicos, né, ou seja, do sistema de drenagem, né, ligações ali, do backflow e de alguns diques que vão ter que ser olhados. Depois a limpeza, né? Ou seja, como 30% perdeu tudo, a gente tinha pilhas e pilhas. A gente mobilizou 800 pessoas ali dando a operação de limpeza, a gente tentou contratar todos os veículos possíveis. Foram 81 milhões só no primeiro mês ali que foram investidos, quando a gente recebeu menos de 6, e isso começa a alterar todo o orçamento, né? E como é que a gente trabalha essa resiliência aí para poder fazer frente a esses desafios que a gente tem. A gente já não tinha mais caminhões e operadores para poder contratar, para poder tentar, porque isso é muito da autoestima, né? Enquanto a gente não tira as pessoas, essa pilha de detritos da rua, a gente não consegue imaginar que a gente está começando a virar a página e superar. E esses detritos têm a história das pessoas, eles têm uma mágoa especial enquanto eles ficam ali na frente. Não é só a questão de saneamento público, é uma questão de que ali estão as tuas fotos, ali estão os teus colchões, ali estão as tuas lembranças. Eu preciso começar a remover isso até pela, né, saúde mental das pessoas, de dizer, olha, está na hora
E eu fui fazer limpeza numa dessas casas, né? A gente teve vários times de voluntários, até um, acho que está aqui. O Pacto Alegre organizou ali com voluntários a gente ajudar algumas pessoas, e era esse pequeno nível de solidariedade que dizia, olha, tu não está sozinho. Isso é extremamente importante. Essa é uma lição das pequenas micro-revoluções. No momento que as pessoas mais precisam, a gente precisa dar a mão, né? Ou seja, pode ser um auxílio para limpar a casa, mas esse auxílio faz toda a diferença para que essa pessoa possa, de novo, se descongelar e decidir que ela vai começar a tentar reconstruir sua vida. Então, a gente fez todo um apoio disso, e eu fui para dentro de uma casa dessas e, cara, a gente tentou começar a fazer alguma seleção de alguns bens, era impossível. Você teve que se tirar tudo, basicamente. A pessoa guardou um quadro, né, da família ali, que ela limpou no meio da lama, porque é uma lama pegajosa que ficou ali, e vai tudo para uma pilha. Enquanto aquilo não é retirado, parece que aquilo fica pesando na alma, né? Então, a gente trabalhou muito, né, para trabalhar, e o pessoal do DMLU, do Departamento de Limpeza Urbana, fez um trabalho inacreditável. A gente teve que abrir transbordos, a gente está fazendo um contrato enorme, que inclusive chamamos os serviços de todo o Brasil para depois levar desses transbordos. A gente não tinha, às vezes, rota, não tinha contrato para onde colocar tanto material, e aí colocam os vários desafios, né? Ou seja, como é que a gente construiu uma rota alternativa para sair com tanto material da cidade, como é que a gente faz um contrato adicional. E isso coloca, né? Ou seja, o impacto que pode ter se a gente não conseguir trabalhar um pouco melhor com a natureza. E a questão toda de que isso foi para toda a nossa tubulação de drenagem, e aí agora qualquer evento a gente tem um problema muito mais sério. Então a gente está fazendo todo um trabalho de recuperação das redes de drenagem para retirada de todas essas sujeiras, e aí ainda reolhando todo o sistema de drenagem, não só para Porto Alegre, mas para toda a região metropolitana. Sou parte do comitê científico, né, do governo do estado. Tenho, inclusive, fazer um parecer sobre o projeto de proteção de Eldorado ali. A gente está tentando trazer as melhores cabeças, né, do Rio Grande do Sul para poder trabalhar um pouco essa dimensão de como é que a gente pode... Porque vejam que as pessoas hoje estão traumatizadas. Qualquer chuva é um momento de estresse. Os negócios pararam investimentos porque eles não sabem se isso vai se repetir. A gente precisa mostrar que a gente vai dar uma resposta que vai anular completamente a chance de um evento desses. Não tem como. Mas ele vai reduzir isso a um nível que possa, sim, permitir que a gente possa reinvestir nessa cidade, retomar, convidar as pessoas a voltarem para esses territórios. Então, isso é uma coisa que é prioritária aí, né, dentro do processo que nós estamos vivendo. E aí entram os negócios. O Sebrae lançou um projeto muito importante, a gente está redesenhando algumas políticas públicas. Por quê? Porque por mais que eu possa dar um auxílio emergencial para a pessoa comprar o fogão, e isso foi super importante, tem setores que lucraram dentro da crise, né? Por quê? Porque roupas de cama, linha branca, alimentação, tudo isso teve uma demanda enorme. O próprio auxílio emergencial que nós demos para as pessoas poderem ficar dentro de uma estadia solidária enquanto não voltavam para as zonas mais afetadas, fez com que os preços de aluguéis subissem na cidade. Então, são desafios que a gente começa a perceber que tem sempre alguns ganhadores mesmo nas crises, e aí está no momento desses ganhadores, inclusive, poderem contribuir, porque não são todos os setores que sofrem igual. Como é que a gente olha para alguns setores, como os eventos, né, que são tão importantes, que tem uma cadeia longa, que vão impactar a gastronomia, hotéis, e como é que se consegue desenvolver políticas específicas para que a gente não perca esses empregos em toda essa cadeia, que vão, inclusive, chegar em atrações turísticas, nas pessoas mais criativas e que são muito mais vulneráveis, muitas vezes, para essa crise econômica. E negócios que vinham vindo da pandemia, muitas vezes, né, que já estavam com a alavancagem de empréstimos e que agora são desafiados por uma segunda onda de desafios. A gente trabalhou alguns programas importantes, o Porto Alegre Forte é o da cidade de Porto Alegre, que trabalha muito a questão da infraestrutura, da estratégia habitacional, que é fundamental. Se começa a discutir de uma maneira muito séria a possibilidade de que algumas áreas não devem ser mais reocupadas, principalmente, né, em Estrela, em Lajeado, e isso é extremamente importante, né, porque a gente vem discutindo isso há horas no Brasil e é uma questão muito delicada, mas a gente precisa, em alguns casos, dar mais espaço para a água, para a gente ter que retirar pessoas de áreas de risco muito sérias, mas tem que ser feito com carinho, com todo um processo de inserção econômica dessas pessoas, com respeito às memórias, né? E isso é um desafio que vai ser recorrente em muitas cidades, acho que em todo o país. A estratégia urbana com projetos urbanos resilientes, a estratégia econômica financeira para a recuperação das atividades, a estratégia climática para a gente poder melhorar os sistemas de alerta, os sistemas de previsão. A gente não tinha um radar específico, está sendo comprado.
Está sendo feitas várias ações, sejam em níveis municipais de várias cidades, seja em nível estadual, de trazer mais especialistas para a gente poder antecipar. Está se melhorando muito a questão de como os alertas chegam no celular das pessoas. São tecnologias que estavam aí disponíveis, mas agora elas passam a ser urgentes. Eu acho que é essa sensação de urgência que eu acho que a gente não precisa ter um desastre para que a gente possa compartilhar com outras cidades. Eu acho que é essa a razão do porquê que a gente vem falando muito de tudo isso, né? E a estratégia de informação, né? Então, aí tem sistemas de medição, sistemas de contingência para um nível maior, o centro de monitoramento e previsão do tempo, a recuperação, de novo, em parceria com a sociedade privada dos equipamentos de ensino. E a gente tem visto aí, né? Ou seja, como é que a gente tem conseguido trabalhar juntos para poder mais rapidamente colocar a cidade em ordem. Vou dar uma acelerada aqui. O Plano Rio Grande é o do Rio Grande do Sul, também trabalha com dimensões similares, né, de emergencial, reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro. E o que é legal? Pela primeira vez a gente está trazendo algumas discussões como por onde está entrando essa água, qual é que é a recuperação de áreas florestais que a gente precisa, como é que a gente faz a gestão disso, como é que a gente usa de fato os conceitos de cidade de esponja, como é que a gente dá, né, recuperação de várzeas. E isso é uma coisa que a gente vinha discutindo abstratamente, mas agora ela passa a ter uma importância econômica fundamental. Eu acho que essa é talvez a principal lição que a gente tem que trazer. Nós precisamos efetivar essas mudanças. Elas têm custo, elas têm complexidade, mas elas são necessárias para que a gente possa conviver com alguns dos desafios que se colocam. E aí, muito do sentido movimentos coletivos, né? Isso eu acho que é um pouco herança do pacto, a lógica do não fazer sozinho, de achar os parceiros, né? Seja no setor de eventos, seja na questão de ajudar as pessoas a voltar para casa. A gente está percebendo que a gente está conseguindo fazer isso de forma ecossistêmica, e isso é muito importante, porque se cada um tentar resolver sozinho, a gente dispara em todas as direções e tem pouca efetividade nas ações. A gente quer voltar, né? Estamos trabalhando muito para isso, tem um olhar de determinação mesmo no olho daqueles que perderam tudo. Esse muro já está seco. A gente está trabalhando muito com resiliência evolutiva e regeneração. Vamos lançar, inclusive, um edital com o ICLEI, e com essa missão de restaurar, aprender e mudar. A inovação foi fundamental, né? A gente era uma cidade que estava estourando em termos de inovação. Se chegou a fazer essa foto aí, do tipo, essa inovação ajuda para quê? Mas é injusta, porque, na realidade, várias das startups que foram fundamentais, seja para a gestão de abrigos, seja para achar empregos para as pessoas que estavam em abrigo, seja para poder fazer a medição, eram startups, e foi a inovação, e a gente está comprometido a dobrar a aposta na inovação, porque a gente acredita que isso é a melhor maneira de poder avançar. A cidade está retornando, esse é o mercado antes, esse é o mercado agora, esse era o Caldeira nos piores dias, esse é o Caldeira agora, já, né? Ou seja, ainda em recuperação, mas com a determinação de retornar, né? Com cada um escrevendo ali seu nome e dizendo que está compromissado como um retorno a dias melhores. Como a gente diz, a gente tem usado muito o verbo despiorar, né? A gente ainda não melhorou, mas a gente já está despiorando dia a dia, né? O dia D do Caldeira, quem conhece o Caldeira, já foi reutilizada de novo a Caldeira ali como um momento simbólico aí, justamente recebendo estudantes que estão sendo treinados para profissões do futuro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje à tarde. Aqui está o Cais, né, onde a gente recuperou a convivência com o Rio, com o Salt Summit, e foi anunciado que o Salt Summit volta e vai ter como foco a questão das mudanças climáticas. Eu acho que é essa a noção de que a gente tem que ter resiliência, a gente tem que retornar, mas a gente não pode retornar para onde a gente estava. Regeneração, resiliência, deixaram de ser palavras abstratas para serem valores que a gente sabe que vão ser difíceis de ser instalados, mas que a gente vai ter que perseguir como comunidade. E o que melhor vocês podem dar para a gente é visitar Porto Alegre, fazer negócios, né? Ou seja, teve empresas que tiveram negócios cancelados, porque as pessoas tinham desconfiança de que as empresas lá do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre seriam capazes. Muito de Porto Alegre está de pé e está operacional. Então, por favor, visitem, interajam, né, façam negócios. Esse é o melhor presente, depois daquele primeiro presente que vocês deram, que foi a solidariedade, as doações, a presença, é trabalhar para que a gente possa ter mais empregos e, com isso, assegurar, né, que a recuperação das famílias não vai ser instantânea, mas vai ser de longo prazo. Até porque a gente tem desafios muito grandes, porque ainda tem gente vivendo ainda embaixo de pontes e, né, porque não conseguiu voltar para as ilhas de Porto Alegre. Muito obrigado, né? Ou seja, deixo aqui o abraço de todos os gaúchos, de todos os porto-alegrenses, né? Um agradecimento enorme e um aviso de que nós temos que trabalhar muito sério para que a gente possa preparar nossas cidades e que o fundamental disso tudo é
a capacidade de engajamento conjunto. Não adianta a sociedade ficar sentada esperando só os governos resolverem. Ou a gente trabalha juntos, ou não tem nenhuma chance de que a gente vai chegar perto de atender os objetivos de desenvolvimento sustentável. Obrigado.